Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Meu Deus, o que tem de gente nessa hora que ouve o Salmo 23, ou que lê nesses dias o Salmo 23 e diz assim: meu Pai, isso podia ser literal hoje na minha vida, para eu sair de casa, dessa quarentena, eu ir para o campo, para perto de um lago, né, uma lagoa, um rio, alguma coisa assim, um lugar tranquilo, verde, o canto do pássaro e tal. Mas aí a seguir o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Isso é Davi quem escreveu, fala de suas experiências, revela a sua confiança no Senhor. Aquele Davi que tantas vezes com a vara e outras com o cajado, ele resgatava uma ovelha teimosa, que por teimosia, procurando uma grama verde, outra aqui, outra acolá, e acabava distanciando o rebanho. E ele então, como bom pastor, tinha que ir lá para colocar essa ovelha, para resgatá-la com o cajado, às vezes ter que colocar no colo e trazer de volta. Ovelha é um animal muito frágil, e é interessante que a Bíblia nos compara com ovelha. E diz que nós somos ovelhas do seu pasto. E numa dessas ocasiões, diz a Bíblia que, ou os estudiosos acreditam que Davi, com uma ovelhinha dessa no colo, trazendo de volta uma ovelha ferida, ele vira para a ovelha e olha bem: eu sou o pastor dela. E ele olha para Deus e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode dizer isso comigo? Você que está aí na sua casa, diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada, me faltará. Você pode dar um glória a Deus aí comigo, você que está em casa? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Deus! Se você ouviu gritos, é porque eu tenho 2 cabras aqui com voz de 100 decibéis cada um, viu? Mas temos 3, 6, 8 pessoas espalhadas aqui, vocês não veem, não é? Continuamos obedecendo, é importante eu dizer isso, por isso estamos fazendo o culto online. Continuamos obedecendo às autoridades, enquanto elas falarem que nós não podemos nos ajuntar, nós não nos ajuntaremos, ok? Então ele está dizendo, ele admite a possibilidade de que ele pudesse passar por momentos difíceis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara é para disciplina mesmo. O cajado, ele tem na ponta uma volta assim, então era para resgate, era para pegar a ovelha, trazer a ovelha que estava caída, que estava no buraco. E ele diz ainda: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E diz mais: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! E habitarei para sempre na casa do Senhor. Ele está dizendo: ainda que eu ande, ainda que eu enfrente momentos difíceis como esse que nós enfrentamos, o mundo enfrenta o coronavírus. Mas ele diz: nenhum mal temerei,
porque tu estás comigo. E diz mais: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Então, não temerei mal algum. Davi está falando de medo. O medo tem seu valor. Mas o medo é ruim quando ele nos paralisa, quando ele é paralisante. E o que nós temos vivido nesses dias em nosso país, não vou nem fazer referência a outras nações, mas ao nosso país, ao nosso contexto, é um medo paralisante. E um medo paralisante é aquela preocupação com amanhã, é aquela preocupação com a família, é a preocupação com a saúde, é a preocupação, medo de morrer. Como nós vamos sair desse problema? Isto é, não sabemos o que vai acontecer e só nos leva a liberar palavras ruins, palavras negativas, palavras de derrota. E o medo também nos leva a más decisões. O medo pode distorcer a realidade e eu preciso que você me ouça agora. Preciso da sua atenção, bastante atenção, para eu te dizer o seguinte: a mídia está tornando o coronavírus um problema muito maior do que ele é. Nós não podemos negar a existência do problema. O problema existe, tem afetado a todos nós, mas se nós formos consumidos pelo medo, se nós formos tomados pelo medo, aí é que nós vamos ficar vulneráveis a esse mal. Porque quando o medo nos toma, a nossa imunidade baixa. Nós paramos uma produção hormonal. Então nós nos fechamos, nós ficamos deprimidos, tem tanta gente já assim. E as pessoas então, consequentemente, vão ficando doentes. E é preciso dizer que grande parte da mídia está usando este momento difícil do povo brasileiro para manipular, para medir forças. E eu preciso tratar isso com vocês. O presidente Bolsonaro arranjou uma briga muito difícil, que é a briga com a grande mídia, especialmente Globo, Veja, Folha de São Paulo, alguns veículos. Uma briga desigual, ela é muito difícil. E desde que isso começou a acontecer, eu comecei a ficar preocupado com o amanhã, aonde isso levaria. Porque quem detém o poder de informação consegue ter as pessoas em mãos, especialmente a televisão. É verdade que as mídias, as redes sociais têm nos ajudado. Temos visto tantas vezes notícias que são realidades opostas àquilo que a televisão tantas vezes mostra. Mas não são suficientes. Veja só, o medo pode nos deixar em pânico, ou fazer com que as coisas piorem, como espalhar rumores online, pode nos levar a acumular máscaras faciais e acabar no instante, álcool gel acabou no instante, todo mundo partiu para uma corrida louca, o risco de acabar o alimento, ou de culparmos grupos específicos por causa do surto. E nesse momento está muito claro, e a gente precisa entender isso, e falo isso como profeta, isso para mim está cristalino, e eu acredito que o Brasil começou a ver. O Brasil, ou a grande mídia, grande parte dos brasileiros, resolveram escolher uma pessoa como o culpado do nosso problema. Não, mas nós sabemos que não é ele que trouxe, não é ele que criou esse vírus e tal, não é o presidente. Mas dizemos assim, mas ele não tem tido sabedoria no trato, ele está fazendo as coisas piorarem. E nós temos visto os inimigos dele tirarem proveito da situação,
Temos visto os pretensos candidatos à presidência da República tirar proveito da situação. Então nós temos visto algumas autoridades agindo sempre na contramão, tornando o problema maior do que é, exatamente com um propósito político, e nós não podemos cair nesse laço. A cobertura da mídia define a agenda do debate público. Embora as notícias não nos digam necessariamente o que pensar, ou o como pensar, mas elas nos dizem o que pensar. A mídia dita. E nós temos visto uma cobertura constante. A principal rede de comunicação desse país tem batido 40 pontos no Rio, 40 pontos, 41 pontos em São Paulo e Rio, uma média assim de 40 pontos. Cada ponto equivale a 200 e parece que 202 mil, pouco mais de 200 mil lares. Então isto é, o país parou para acompanhar as notícias. E elas a cada dia estão infringindo medo. Estão nos paralisando. Ao fazer isso, os meios de comunicação sinalizam quais questões merecem atenção. Pesquisas mostram consistentemente que quando os assuntos recebem ampla cobertura da mídia e são proeminentes na agenda de notícias, eles também passam a ser vistos como mais importantes para o público. E o surto atual tem sido muito mais proeminente na cobertura da mídia do que epidemias recentes, incluindo o ebola. Um estudo da revista Time descobriu que no primeiro mês da epidemia do coronavírus, que começou na China, no primeiro mês lá, haviam 23 mais artigos na mídia impressa em inglês, por exemplo, em comparação com o mesmo período da epidemia do ebola de 2018. Então o que eu quero dizer é que nós ou tomamos cuidado, ou então nós vamos ser dirigidos, manipulados pela mídia. Presidente Bolsonaro, eu espero que você não pare de me ouvir agora, tomou uma atitude ontem que foi encarar uma grande aposta. Tentar combater, mostrando que, por entender que o propósito é a sua queda. E ele então disse, aliás, ele vem dizendo há algum tempo, mas ontem foi muito contundente quando disse, nós não podemos continuar parados, se o país continuar parado, nós vamos quebrar. E se nós quebrarmos, a miséria será absoluta. Depois da fala dele, eu parei, e olha que eu estou em total observância aos cuidados em relação a esse vírus. Na minha casa eu tenho pessoas vulneráveis, com saúde vulnerável, com imunidade baixa, e eu vou te falar os procedimentos que eu tenho feito. Eu tenho andado com máscara sim, esse álcool e gel aqui anda no meu carro, quase toda hora limpando a mão, limpando o celular, limpando o volante de carro, às vezes quando eu tenho que sair, observando tudo, ficando a pelo menos 2 metros de distância das pessoas. Como igreja, nós somos a Igreja Betel de Eunápolis, Bahia, cancelamos os cultos, esse é o 3º culto online que eu faço. Acostumado com a casa cheia e estou aqui fazendo online e em paz, como se estivesse pregando para milhares. Em paz, fazendo o que eu faço há quase 30 anos. Quando chego na minha casa, eu não entro pela sala, eu chego pela cozinha, eu tenho um banheiro para o lado de fora na minha casa, eu me dispo, eu tiro a roupa, lavo a mão com bastante sabão, bastante água, troco a roupa, vou esterilizar novamente o celular, a chave, se eu comprei alguma coisa, aquilo que a gente comprou, a gente coloca, se é uma fruta, verdura, legumes e tal, coloca água sanitária, tendo todo o zelo, deixo a roupa pendurada no varal, para vestir novamente só no outro dia. Isso é zelo.
tenho observado, continuo observando, fui um dos primeiros aqui na cidade a pedir que deveríamos parar, que deveríamos ir para uma quarentena, preocupado com o pico alto, a tal da curva da contaminação. Mas eu digo a vocês, que esse país não tem condição de chegar um mês onde tudo esteja paralisado. Porque vai faltar comida. O governo não tem recurso para bancar. Isso aqui não é país de primeiro mundo. Aqui é país de terceiro mundo. E aí, o problema pode ser muito maior. Hoje eu fiz até uma live, onde eu fazia uma defesa. Hoje à tarde eu fiz essa live, onde eu fazia uma defesa dizendo, passo a defender a partir de hoje o isolamento vertical, ao invés do isolamento horizontal. Recebi um vídeo, agora à noite, vindo de Israel, do ministro da Defesa de Israel, e ele dizendo que eles adotaram essa prática. Uma vez que 0 ou 0,1, no máximo, o vírus mata de 20 até 30 anos, as crianças, caso raríssimo, a menos que alguém já tinha algum problema de saúde sério, alguma complicação. Mas em Israel, também no Japão, eles passaram a fazer isso. Separaram os idosos, separaram as pessoas com complicação de saúde. Aí a gente disse, mas não vai conseguir, porque a criança vai beijar o vovô, a vovó. Não pode beijar. Precisa separar. Precisa colocá-los de fato em quarentena e a família toda consciente, cuidar disso. E os mais novos precisam sair para tocar a vida, porque nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar. Eu sou pastor e por ser pastor, tem gente maldosa, logo diz assim, ele está preocupado com o dízimo. A minha preocupação é muito maior, imensamente maior. Eu estou preocupado com milhões, milhares de brasileiros, que só na informalidade desse país são 38 milhões. Como é que esse povo vai pôr comida dentro de casa? E hoje eu recebi uma confirmação e eu compartilho isso com vocês. Eu recebi um telefonema de uma casa onde moram 5 pessoas. Um dos jovens contraiu, um jovem assim de 40 anos, contraiu o vírus, não sabia, teve os sintomas fortes inclusive, não foi fazer teste, não foi para o hospital, tratou em casa, ligou para a mãe no Brasil, tratou com chá, com limão, com carqueja, com mel. Esses chás que nós fazemos, esse passou bastante mal, hoje está muito bem. E todos da casa, mais 4 pessoas também contraíram, e ninguém teve os sintomas que ele teve. O que eu quero dizer é que chega um momento, se nós cuidarmos das pessoas mais vulneráveis, em especial os velhinhos, se nós cuidarmos do sentido de que eles não fiquem expostos, como às vezes a gente vê nas ruas da cidade, se nós cuidarmos, daqui a pouco, milhares de pessoas vão estar com vírus e nem saber que estão com vírus, isso é fato. Porém, defesas começam a ser geradas. E a gente vai ficando imune e vai produzindo defesas. E aí vai chegar um momento que até mesmo aí sim, todos nós já teremos as defesas naturais do nosso organismo. E aí sim, os velhinhos vão poder voltar à normalidade. Mas nós não podemos, isso é minha opinião, trago para que você ore em relação a isso. Não estou aqui para enfiar isso na sua cabeça. E quando o medo nos paralisa, a gente não permite ouvir outra opinião, a gente não aceita, porque a gente fica paralisado. Portanto, eu quero fazer essa recomendação a você. E eu quero falar com você rapidamente aqui, de um contexto bíblico,
de Israel, quando foi desafiado pelo gigante Golias, um filisteu, um homem de 2 metros e 70 e tanto de altura, e diz a Bíblia que ele chegou e desafiou, chamando para que alguém de Israel fosse lutar com ele. Olha, preste muita atenção que isso é muito forte. E cada lutador ali representaria o seu país, e quem vencesse a luta, pouparia todo o exército de uma guerra, mas o vencido estaria submisso àquele reino vencedor representado pelo lutador. E diz a Bíblia, preste atenção nisso, que por 40 dias, o gigante insistiu em aparecer. Todos os dias pela manhã e todos os dias à tarde, ele chegava, se posicionava, desafiava. E quando o medo não é encarado, não é enfrentado, o problema fica maior. E nós estamos assim no Brasil há vários dias, com um gigante que é a grande mídia o tempo todo, nos fazendo medo. Pelo amor de Deus, sejamos inteligentes. O tempo todo nos oprimindo, o tempo todo imagens e mais imagens, o tempo todo pressão. Enquanto isso, por trás dos bastidores, os políticos adversários tramando a queda do presidente. Imaginou que loucura, se agora já está difícil, imaginou num quadro de queda ou de impeachment, de impedimento de um governador, diante de uma situação dessa. E nós estamos assim como Golias, todos os dias, de manhã e de tarde. Ele chegava e perguntava: não tem um homem aí em Israel para lutar comigo, não? E diz a Bíblia que os soldados de Israel tremiam. Os soldados de Israel tremiam. Só que teve um dia que chegou lá um rapaz, irmão de 3 soldados, o nome dele Davi, um adolescente. Esse mesmo que escreveu o Salmo 23, o pastor de ovelhas. Aquele que tinha muito tempo de sobra durante o dia, porque ele ficava no campo cuidando de ovelha, enquanto isso ele ficava treinando. Uma expressão popular aqui seria treinando com uma seta. Treinando, jogar pedras, acertar as árvores. Esse moço que um dia um leão foi atacar a ovelha, e ele se levantou e em nome do Senhor ele encarou o leão, matou o leão, defendendo a ovelha. Numa outra vez, um urso. E esse rapaz chega. O pai o manda para levar alimento e trazer notícia da guerra. E quando ele chega exatamente uma hora em que o gigante está mais uma vez oprimindo. Porque os gigantes se tornam invencíveis quando ele aparece todo dia. E no Brasil não está aparecendo só de manhã e de tarde, não. Está 24 horas falando nisso, trazendo imagens. Ontem eu vi a principal rede de televisão que foi entrevistar uma autoridade da área, só que não sabia o pensamento dele, e ele falou assim: olha, eu acho que se continuar todo mundo assim confinado, nós não vamos vencer. Nós vamos ter que encarar isso para inclusive gerar imunidade, tirar do ar na hora. Então nós temos o tempo todo um Golias fazendo esse problema avolumar-se. E quando Israel, os soldados olhavam para o guerreiro desafiante, para Golias, eles olhavam para as armas dele, eles olhavam para o físico dele, para as coxas, para as pernas, para os ombros, para os braços, para os glúteos. E chega um rapaz que não estava ali todo dia recebendo essa carga de pressão e de medo. Chega Davi e ele diz: o que está acontecendo? Quem é este que está levantando contra o exército de Deus? O irmão dele brigou com ele,
e ninguém encarava o homem, e ele mandou avisar o rei que ele lutaria com ele. Eu fico imaginando Davi, enquanto os outros olhavam para a estrutura do gigante, Davi olhava para a testa do gigante. O cara tem quase 3 metros, tem cada perna dessa grossura, tem tanta força, é tão grande, também ele tem uma senhora testa. Ele tem uma testa muito grande. E ele, eu acredito que no coração dele, na mente dele, ele ficava assim, mas eu não erro de jeito nenhum. E diz a Bíblia, para encurtar a história, ele encara o gigante. E ele parte para cima do gigante. E diz a Bíblia que ele não fica esperando o gigante vir. Ele sai correndo para encontrar o gigante. Não estou chamando ninguém para ser irresponsável. Eu só estou chamando vocês para orar, para sossegar o coração e para começarmos a pensar, porque nós paramos de pensar. Quando o medo nos toma, qualquer um que diz diferente daquilo que a gente está visto, ele é xingado. Eu, de ontem para cá, comecei a ser xingado, eu fico imaginando o presidente dessa nação. Quantos milhões estão xingando, chamando de louco? Portanto, a minha palavra é nesse sentido. Tome cuidado para nós não sermos ou não continuarmos sendo manipulados pela grande mídia, especialmente pela televisão. Senão a gente fica irracional, a gente não pensa mais. A gente começa a agir com o fígado e não com a mente. Segundo, de onde me virá o socorro? Eu queria que você falasse comigo, hein? Eu vou falar, vocês repetem. Diga assim, o meu socorro virá do Senhor dos exércitos. Esse é o nosso socorro. É tempo da igreja se curvar. Pelo amor de Deus, tira os olhos da televisão. Pelo amor de Deus, largue o celular, o WhatsApp, chegando vídeos e vídeos, notícias e notícias, o tempo todo, só notícia ruim. Separe um tempo para orar, chame a família para orar, aproveite esse tempo para curar a família, para restaurar a família, para ter comunhão com a família, para namorar. Ou vão ficar brigando? Tempo para estar em família. Mas é tempo de orar, é tempo de humilhar. Na última live que fiz, o último culto online, eu falei, na minha ministração, eu falei que isso é disciplina de Deus, o que a gente está vivendo. E Deus, quando disciplina, Ele não quer acabar com a gente, Ele está chamando a nossa atenção. A dor, o grito, a epidemia, a pandemia, é grito de Deus, chamando a nossa atenção, para voltarmos o nosso coração para Ele. Religiosos nós somos, os brasileiros, todos nós somos. Religiosos. Mas gente com experiências com Deus, poucos têm. Poucos têm. Por um lado está sendo bom o povo ir para casa. Porque quando a igreja estava aberta, tantos tinham oportunidade de ir nos cultos e não iam. Trocava por qualquer coisa. Ainda mais agora o Flamengo, com o grande time que tem, a turma deixava de cultuar Jesus para ver o Jorge Jesus e os seus atletas. Como vencer? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, como vencer o medo? Não andem ansiosos, não andem com medo por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas e com ações de graças. Hoje eu recebi um áudio em uma pastora, uma irmã, não sei dizer assim, pelo amor de Deus, Deus manda dizer, pare de falar de coronavírus da sua casa, porque cada vez que você fala, você amedronta, você encolhe, então pare de compartilhar notícia ruim, pelo amor de Deus, pare, desliga a televisão. Se você está preocupado com o problema, não é ver televisão e ficar compartilhando desgraça pelo WhatsApp que vai resolver o problema, mas é tempo, se estamos preocupados, vamos para a presença de Deus. Se achamos que o presidente está louco com a ideia dele, em que a maioria dos governadores foram contra e disseram, se rebelaram e disseram, nós não vamos abrir. A ideia dele é que se comece a voltar de pouco a pouco. Eu comungo com a ideia, como já falei, de um confinamento
vertical só com as pessoas de risco. E os demais voltarem para a luta, voltar para o trabalho, construir a vida, porque esse país não tem condição. Não aguenta. Economia nenhuma, Estados Unidos, que é a principal nação do mundo, não aguenta. De 3% agora já está indo para 30% de desempregado. Então, se você está preocupado, se você está me xingando, pare pelo menos e pare diante de Deus e diga: quem sabe esse louco está falando alguma coisa boa. E não é só eu, tem outras vozes. Talvez você não dê crédito à minha, procure outros que você considera como pessoas importantes e de valor. Mas pelo amor de Deus, pare para orar. Deus tem sentido isso? Deus é para agir mesmo? Deus, o que fazer? Hoje um dos meus companheiros foi chamado em um mercado da cidade para orar pela equipe. Chega lá, todo mundo álcool gel e tal, passa álcool gel no carrinho, passa em tudo, aquela preocupação, todo mundo com um semblante caído, proprietário com semblante caído, e ele me deu um relatório que ele deu uma palavra: vamos para frente, vamos vencer o medo, vamos encarar o problema, vamos levantar a cabeça. E orou, abençoou e profetizou. Não ande ansioso por coisa alguma, mas ao invés, para vencer a ansiedade, em tudo apresente tudo diante de Deus em oração, em súplica, com ações de graça. Apresente seus pedidos, as necessidades a Deus, e a paz de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, isso é coisa de louco, na contramão, que ninguém consegue entender como é que no meio de tantos problemas, você fica em paz. É isso que está dizendo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, queridos, é tempo de colocar o nosso coração na presença de Deus. Nós vamos orar com vocês. Quero que o pastor Timóteo venha aqui, por favor, para fazer uma oração, abençoando a sua vida, repreendendo o medo. Vamos orar pelas autoridades, pedindo que Deus ponha a mão. Enquanto eles chegam, eu quero te lembrar quando Jacó voltava para sua terra natal e tinha um problema, uma questão a resolver, porque ele era jurado de morte por seu irmão Esaú, porque há muitos anos atrás, em torno de 20 anos atrás, ele havia enganado o irmão. E aí ele, na estrada, ele tinha 2 mulheres, vários filhos, 12 filhos, e muito gado, tinha ficado muito rico. E ele manda avisar o irmão que ele estava indo. E quem foi levar a notícia voltou dizendo que Esaú tinha vindo encontrar com ele e que tinha 400 guerreiros junto com ele. Jacó tremeu. E diz a Bíblia no capítulo Gênesis 32, versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou, e dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava. Dividiu os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó. O que a gente faz quando está com medo? Diga comigo: a gente ora. E orou Jacó, e ele disse: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me prometeu, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. E ele diz: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e agora nós somos 2 bandos, 2 grupos enormes. Aí ele diz: livra-me das mãos do meu irmão, porque eu o temo. Livra-me das mãos de Esaú, porque eu tenho medo dele me matar e matar a minha família. Para que ele não venha e me mate as mães com seus filhos. E ele então
passou a noite no local chamado Val de Jaboque. E ali, em Peniel, ele teve um encontro, uma experiência com Deus, e o anjo vem, e ele agarra o anjo e diz: não te deixarei enquanto não me abençoares, enquanto não tirares esse temor, esse medo, essa coisa que está me consumindo, enquanto não entrares na minha causa. E ele passou a noite toda, e no outro dia, estava liberto do medo, estava em paz. E ele se encontra com o irmão, e eles fazem as pazes. E ele foi tremendamente abençoado nesta restauração familiar. Pastor Timóteo, por favor, Aleluia. se posicione aqui. Pastor Timóteo vai orar em favor da sua vida. Se você está em casa, se puder dar as mãos aí aos seus familiares, por favor, faça isso. Aleluia. Senhor Deus, nesta hora, Deus, aqui estamos, em nome de Jesus, para declarar que o Senhor é Deus. Não há outro Deus semelhante ao nosso Deus. Não há um Deus maior, não há um Deus tão grande como o nosso Deus. E queremos nesta noite, ó Deus, repreender esse espírito maligno em nome de Jesus. Pela fé a igreja vai vencer esse vírus para a glória do Senhor. Queremos declarar, meu Deus, Tu és o Senhor da Bahia, Tu és o Senhor do Brasil, Tu és o Senhor, e a Tua palavra nos diz: clama a mim e responderei coisas grandes e ocultas que não sabe. É o Senhor que nos autoriza a clamar, é o Senhor, Deus, que desafia o Teu povo se dobrar diante do Senhor. Quando Salomão diz: se o Teu povo que se chama pelo Teu nome orar e buscar a Tua face, então, meu Deus, temos uma ordem dos céus para clamar o Senhor. Glória e esse coronavírus iremos vencer pela aleluia, fé. Pela aleluia, fé, aleluia, meu Deus, aleluia. Expulsaremos esse demônio Deus da nação brasileira. Amém. Pela fé, meu Deus, o inimigo será envergonhado, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Deus, vem sobre o Brasil. Oh vem, Deus, Deus, vem sobre a Bahia. Oh glória Deus, vem sobre Tua igreja, vem sobre os profetas do Brasil. Amém, nos Jesus. tira, Deus, da zona de conforto. Amém, Jesus. Agora, meu Deus, nesta hora de guerra, é tempo de colocar tudo que ouvimos, tudo sim, que aprendemos em prática. Ah, Deus, colocar as orações que fizemos, é hora de colocar em prática. E eu sim, peço Deus, que o Teu Espírito comece a mover a Bahia, amém, comece a mover o Brasil. Eu amém, quero declarar, amém, que o Teu Espírito vai mover o povo, amém, para sair do isolamento e declarando: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor do Brasil. Nos abençoe em sim, nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu te abençoo. Repreendo o medo e declaro em nome de Jesus que você é fortalecido com coragem, com graça, com paz, com vida. Abençoa o nosso país e declaro que o Senhor manda os seus anjos e tira do nosso meio este mal, esta peste. Abençoa aqueles que estão na posição de comando, o presidente, os ministros, os governadores, os prefeitos. Dá sabedoria, dá sensatez, dá graça e dá coragem para agir. E abata os inimigos, os adversários, aqueles que querem o caos na nação. Põe a tua mão sobre eles. E te peço ainda, abra a mente, o coração do povo para entender quem quer o seu bem e quem quer apenas o caos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Um abraço.